A paz, queridos, que bom estar com vocês. Que a paz, a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Por favor, antes de começarmos a palavra, eu gostaria que você interagisse comigo através do meu canal, não é? Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, aperte o sininho, dá um like, faça um comentário, faça tudo o que for preciso para que eu conheça você. Vai ser um prazer, tá bom? Mas eu vou começar uma série hoje que chama Remédios que Curam. E eu quero falar sobre a cura do corpo, da alma e do espírito. A gente está sempre dispostos, não é, a tomar o remédio que for necessário para que haja cura. No nosso corpo físico, como é horrível você sentir dor, você ter mal-estar, né? A gente quer se livrar logo, porque o ideal é que tudo funcione bem, não é? Todos os membros do corpo tenham a sua função, que esteja funcionando bem. Como é gostoso viver sem dor. Viver com dor é um horror, gente, né? Eu, graças a Deus, tenho uma boa saúde, não tenho nenhuma doença crônica, mas eu convivo com pessoas que sofrem algumas doenças crônicas e é horrível, você tem que tomar sempre remédio e não é bom. Então, como ter uma saúde perfeita? Que remédios tomar para que você tenha uma saúde perfeita? Eu quero falar de 2 remédios importantíssimo que se você os tomar, eu garanto saúde plena. Não é porque eu garanto na minha palavra, não, mas porque a palavra de Deus garante e a palavra de Deus é poderosa para tornar verdadeiro e real nas nossas vidas. Amém? Então, que remédio tomar para ter uma saúde no corpo? O primeiro remédio, qual é? O sangue de Cristo. Mas você pode pensar, mas pastor, eu vou tomar o sangue de Cristo, como? O Jesus não está aqui, muito mais, e se ele estivesse aqui, eu não queria tomar o sangue de Jesus, não é? Mas, no sentido figurado, né? Você tem que se apropriar do sacrifício que Jesus fez na cruz por você, e ele verteu sangue, e ele foi machucado, e profundamente machucado, sabe para quê? Jesus foi machucado para que você fosse sarado. É isso mesmo. Sabia que Jesus verteu o seu sangue para que você não precisasse verter o seu? Para que você não precisasse ter morte eterna, não é? Embora a gente morra fisicamente, mas não tem morte eterna. Mas não é só para isso, não. É para que você tenha saúde no seu corpo. E eu vou provar isso para você. Está lá na palavra de Deus em Isaías 53, nos versículos 4 e 5, que diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta Isaías está falando de Jesus Cristo e do seu sacrifício. Ele está profetizando o que aconteceria no futuro. E ele diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a minha e a sua. As nossas dores levou sobre si. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Você tem que se apropriar disso. Quando você estiver doente, você tem que dizer para você mesmo, você tem que declarar até que você seja curado. E nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando eu li esse texto aqui, eu falava assim: puxa, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que é traspassado? Você lembra quando Jesus estava preso na cruz, que eles queriam saber se ele estava próximo da morte ou não, e ele foi ferido do lado e verteu, e saiu água? Ali era uma prova de que ele estava sofrendo, né? Porque o inchaço provocava aquele tipo de reação. Então, ele foi traspassado. As suas mãos foram traspassadas quando foram pregadas na cruz, né? Dizem que não foi aqui, que foi aqui para segurar, ó. Você já imaginou colocar um prego aqui e aqui na sua mão para te segurar, para que o teu peso ficasse todo naquele prego, e nos pés,
né? Diz que os pés eram colocados assim e em cima um prego. Já pensou, gente, a dor? Você pode imaginar a dor? Foi esse preço que Jesus pagou para que você tivesse saúde. Foi esse preço que Jesus pagou para que eu tivesse saúde. Você sabe que quando eu fico doente, eu fico indignada comigo mesmo, se eu não sou capaz de crer até receber a cura. Porque eu falo, gente, Jesus pagou um alto preço pela minha saúde. Como que eu não vou me apropriar disso? Então ele foi traspassado, ele foi moído. Quando eu lia isso aqui, ele foi moído. O que significa isso? Você já viu carne moída como é? Você pega um pedaço de carne, põe no moedor, né? Aquele moedor, antigamente tinha muito isso nas casas. Hoje não tem mais, você vê só aqueles moedores elétricos nos açougues. Mas põe um pedaço de carne, sai ali. Antigamente era manual, hoje é tudo elétrico e sai a carne toda moída. Você sabia que a carne de Jesus ficou moída? Você imagina as costas de Jesus sendo chicoteado 40 vezes. E na ponta dos chicotes romanos eram colocados, alguns dizem que eram pedaços de ossos, outros dizem que eram pedaços de ferro, mas o que importa era que cada chicotada saía carne. Aquela chicotada, você já pensou, ia nas costas de Jesus e raspava, saía carne, ficou pura carne, gente. Jesus, ele literalmente foi traspassado e ele foi moído. Isso aqui não é figurado, não. Isso não é figura que a gente pode pensar outra coisa. De fato, aconteceu. Ele foi traspassado e foi moído pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que era preço de morte que era destinado a nós. Porque o que a Bíblia diz? Pecou, vai morrer. Né? Jesus não pecou e pagou o preço de morte para que nós tivéssemos vida eterna com Deus. Mas aqui fala que ele pagou para que nós, tomou sobre si as nossas enfermidades. Então você imagina que a sua enfermidade, essa dor que você está sentindo hoje, essa doença que você está sentindo hoje, Jesus estava levando sobre ele. As suas dores ele estava levando sobre ele. Então quando você estiver com dor, com enfermidade, você tem que aprender a tirar de você pela fé e colocar em cima dele. Amém? E em Tiago, então, o primeiro remédio que você tem que tomar quando está enfermo é se apropriar do sangue de Cristo que foi vertido para que você tivesse saúde. Em segundo lugar, o segundo remédio que você tem que tomar, eu estou prescrevendo 2 remédios para você ter saúde física. O sangue de Cristo e a oração. Diz aqui em Tiago 5, do versículo 13 a 14, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Você está sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Você está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Você está doente? Ou alguém da sua família está doente? Ou um colega de trabalho está doente? Ou um vizinho está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Aqui ele está dizendo assim: você pode orar por você e você vai fazer para se apropriar do sangue de Cristo. Mas você pode chamar alguém para orar por você. Aqui chame os presbíteros, chame os líderes da igreja, chame o líder da sua célula, do seu grupo familiar que você participa, chama uma liderança sobre você. Porque às vezes a gente está doente, não tem nem força para se apropriar pela fé. Então você tem que receber a cura pela fé de alguém ou pela força de alguém em concordância com você. Né? Aqui te chame os presbíteros, faça oração sobre ele, unja com óleo. Eu sei que hoje em dia, às vezes, nas cidades grandes, ou até nessa realidade da pandemia, a gente não vai poder estar junto, muitas vezes não pode tocar, não é? Na pessoa. Então, isso aqui você pode ficar sem, mas não sem a oração de concordância com alguém que seja um líder espiritual sobre a sua vida. Quando você está numa intensa batalha espiritual, liga para o seu pastor, liga para o seu líder da célula, liga para um irmão que você confie, diga para ele: ore por mim, ore comigo. Não é só orar por mim, ore comigo. Gente, quando eu estou doente, quando está muito pesado, o Lamartine tem que orar por mim. Eu falo: meu amor, põe a mão na minha cabeça. Quando eu estou com muita dor, ultimamente eu estava com, ainda estou, né? Preciso orar para ser curada. Dores nos braços, nesse braço esquerdo.
Na pandemia, eu fiquei sem ajuda na minha casa, da minha secretária, e comecei a fazer trabalhos manuais na cozinha que eu não estava acostumada. E comecei a ficar com dor, né? Do lado esquerdo eu já tive tendinite do lado esquerdo. Então, fui no médico e fiz a fisioterapia, mas sempre clamando a Deus para Deus me libertar, e Deus me libertou. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mas quantas vezes eu não falei, Lamartine, ore por mim? Porque, olha, eu sei gente que mesmo tendo condições, fazendo tratamentos físicos, né, tomando outros remédios, não são curados. Tem pessoas que estão doentes que não têm diagnóstico, não sabe detectar de onde vem a dor, por que vem a dor. Tudo isso é opressão demoníaca, é ataque de Satanás sobre a sua vida. E você tem que tomar esses remédios, meus queridos. Você tem que se apropriar do sacrifício de Jesus, tomar o sangue, passa o sangue, né, sobre a sua vida. O sangue de Cristo me cobre das enfermidades. Vocês lembram quando os egípcios foram livres do anjo da morte? Eles foram livres por quê? Porque houve um sacrifício do cordeiro e o sangue foi passado na porta. Isso é uma figura. O sangue de Cristo é passado na porta da nossa vida, né? Da nossa casa, e nos livra do anjo da morte e das enfermidades. E em segundo lugar, a oração da concordância. 2 remédios, o sangue de Cristo e a oração da concordância. Né? Se puder estar pessoalmente, melhor, mas se não puder, ora pelo telefone, mas tem alguém que você confie, que você sabe que tem vida com Deus para ministrar a cura sobre a sua vida. E diz aqui, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O Senhor tem que ser em nome do Senhor, porque Ele é quem nos dá a vitória. Amém? Se você está doente, se você vai fazer um tratamento, tomar remédios, nada contra isso. Mas muitas vezes, mesmo com tratamento, nós não somos curados. E mesmo com tratamento, você tem que orar e pedir a bênção de Deus para que Ele te cure, porque os remédios que são realmente poderosos são esses aqui. E muitas vezes, só com esses remédios você vai ter a cura. Eu fui diagnosticada quando eu era jovem ainda, quando eu tive a Érica, minha filha, aos 25 anos, com um problema de escoliose na coluna, que é um desvio na coluna. E quando eu fui no médico e foi detectado isso, eu perguntei para o médico, o que eu posso fazer para ser curada? Ele falou, isso não tem cura, não tem como alinhar a tua coluna. Escoliose não tem cura que a medicina conseguiu achar. Você vai fazer fisioterapia nas suas crises e você vai tomar remédio quando tiver muita dor. Aí eu saí dali e todas as vezes que eu tinha crise, eu clamava a Deus e clamava pelo sangue. O Lamartine orava comigo e fiz até que um dia, no meio da madrugada, quando eu não estava aguentando de dor, eu chamei ele e falei, meu amor, não estou aguentando, ora por mim. Ele orou por mim. Daquele dia em diante, nunca mais eu tive crise de escoliose. Eu fui curada de escoliose. Eu fico imaginando hoje a minha vida, agora não, com a pandemia eu não tenho viajado muito, mas a nossa agenda era cheia de viagens, horas sentado, horas no avião. Imagina se eu tivesse com escoliose, eu ia sofrer muito de dor. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele providenciou a minha cura e eu me apropriei da cura, porque a cura está aí à disposição de todos nós, mas a gente tem que tomar o remédio que cura, né? E nesse caso é o sangue de Cristo e a oração em concordância. Que Deus te abençoe com cura em nome de Jesus. E para você que está com enfermidade, coloque a mão aí no seu corpo onde você está com enfermidade. Se você quer orar por alguém, coloque a mão na cabeça que eu vou orar agora. Senhor, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, que quando alguém está doente, a oração do presbítero, a oração do líder sobre as pessoas. Senhor Deus, eu oro agora por todos que estão me ouvindo e que estão doentes. Eu oro e clamo pela ação poderosa do Senhor, com a cura do Senhor, e o sangue de Cristo venha sobre todos com a cura, porque um alto preço foi pago para minha saúde física. Então eu ministro agora na vida desses meus irmãos a bênção e a cura do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo que eu vou falar sobre a cura da alma. Fique conosco. Um beijo.